Se você quer positivamente inspirar alguém, você precisa avançar nos princípios. O versículo 1 a 5 de 2 Timóteo, então eu vou me concentrar em 2 Timóteo 4, você pode ir acompanhando aí as leituras. Avance nos princípios. Versículo 1 ao 5 diz assim: eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o reino, pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Preste atenção nisso. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o mistério que lhe foi confiado. Você quer inspirar pessoas? Avance nos princípios. Não abra mão dos princípios. Ah, mas está todo mundo fazendo. Você, porém, não é todo mundo. Você, porém, permaneça naquilo que eu te chamei, naquilo que eu te confiei. Não se corrompa. Não permita que as pessoas levem você para um outro lugar, aonde eu não projetei que você estivesse. Quais são os princípios que você aprendeu? Princípio de honra é um deles. Segundo Samuel 7, 2 e 3, Davi ele deseja construir um templo. E ele fala isso para Natã. E Natã fala assim: olha, faça tudo o que você quiser, porque Deus está com você. E Deus fala para Natã: Natã, não é bem assim não. Volta lá. E fala para ele: por um acaso eu preciso de templo para habitar, para viver? Você tem muito sangue nas suas mãos. E começa então a fazer palavras proféticas, lançar palavras proféticas sobre ele, promessas. E ali ele fala: eu vou estabelecer o teu reino para sempre. Davi desejou construir um templo, sabe por quê? Porque ele olhou para si e ele falou: mas como assim? Eu, pecador, moro num lugar tão bom, tenho uma casa tão linda, e o meu Deus habita numa tenda feita no meu quintal, colocada ali no meu quintal. Eu não posso permitir isso. Gente, o princípio de honra é quando você deseja para o outro algo melhor do que para você. É quando você quer ver aquele outro melhor do que você. Princípio de honra é quando você se alegra com o camarada chegou com a Ferrari aqui, que nem tem jeito de andar no nosso país com tanta lombada, mas faz de conta que dá. Então estacionou uma Ferrari aqui, tem um monstro de uma lombada ali em cima. Quem já bateu o carro naquela lombada? Gente, naquela baixada da rua 1 ali, que absurdo aquilo. Coitado do Tida. Então, quando você está honrando as pessoas, é porque você está fazendo com que aquelas pessoas, elas sejam melhores atendidas do que você está sendo. Então a pessoa ganhou uma Ferrari, que bom, glorificado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente você se alegrar, mesmo que você tenha um carro, que eu nem sei, eu não quero ofender ninguém, vai que alguém tem aquele carro, então deixa por isso mesmo. Princípio de honra é quando você eleva alguém. Quando você diz aquela pessoa, ela precisa ser honrada. É princípio de honra. Princípio de lealdade, segundo Samuel 11:11. Davi, ele é desleal. Aqui tem um ponto negativo para ele. Ele é desleal com Urias. Ele trai Urias. Ele pega a sua esposa, enquanto ele estava na guerra. E ele engravida a sua esposa.
E depois, para cobrir o seu erro, ele traz Urias de volta e quer que Urias durma com a sua esposa, para que o filho finja que é dele. O que Urias fez? Urias falou: como é que eu posso fazer um negócio desse? Se está todo mundo lá na guerra. Se eles estão sofrendo na guerra e eu vou ficar no bem bom da minha cama com minha esposa, não, eu vou sofrer. É como se eu estivesse lá, eu vou ficar aqui por lealdade à minha liderança que está lá, por lealdade aos meus companheiros de guerra que estão lá. Deixa eu te falar uma coisa, grave isso: a deslealdade do outro não interfere na sua lealdade. Se você está sendo desleal porque o outro foi, é porque você também é desleal. Porque a deslealdade de Davi não deu justificativa para Urias ser desleal. Ele permaneceu leal. Então trabalhe isso com o Senhor. Se você está justificando a sua deslealdade na deslealdade do outro, parou a sua justificativa. Porque mesmo o rei sendo desleal, Urias decide: eu permanecerei leal à minha liderança e aos meus companheiros de guerra. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar lá junto com eles, guerreando. Eu estou aqui porque o rei quer me beneficiar. Até então ele não sabia, mas eu acredito que quando ele volta, ele já estava sabendo. Urias, ele não se justifica na deslealdade do outro. O princípio da obediência, Atos 5:29. Pedro e João, eles são presos. E o Sinédrio diz: eu quero que você pare de pregar no nome de Jesus. Eu quero que vocês parem de fazer o que vocês estão fazendo, porque vocês estão criando confusão no meio do povo. E Pedro disse: cabe a nós obedecer a quem? A Deus ou a vocês? A patente de Deus é muito maior do que a sua. A palavra de Deus é muito maior que a sua. Então eu preciso avançar nos princípios. E o princípio da obediência é um deles. Eu preciso também avançar no princípio, dentro do princípio nos princípios que Deus tem para nós. Eu também preciso aprender a avançar no princípio de adoração. Davi, 2 Samuel 6, 21 a 22. Davi, ele se rebaixa diante do Senhor e diz para sua esposa: você acha que eu me humilhei demais? Você acha que eu me rebaixei demais? Eu continuarei me rebaixando diante de Deus. Foi diante dele que eu me humilhei e eu continuarei me humilhando. Será que nós temos entendido isso? Será que nós temos entendido que o princípio da honra, princípio da lealdade, princípio da obediência e princípio da adoração nós precisamos avançar? Será que um desses nós não paramos? Nós estamos deixando de inspirar pessoas? Então, para você inspirar pessoas, você precisa avançar nos princípios. Segundo, para você avançar, para você inspirar pessoas, você precisa avançar no caráter, reconhecendo o valor das outras pessoas. 2 Timóteo 4:11 diz assim: apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Em outras versões, ele me tem sido útil. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos. E é interessante porque todos vocês sabem a história de Paulo e Marcos. João Marcos, ele caminhou com eles e Barnabé por algum tempo. Mas por um atrito, os dois se separaram. Barnabé e João Marcos seguem numa direção e Paulo e Silas seguem para outra. Só que em algum ponto o Senhor fez com que Paulo voltasse até este lugar e reconhecesse: eu preciso me acertar com Marcos. A Bíblia não relata quando foi isso, mas daqui, neste contexto, esse homem estava preso, prestes a morrer. O Bruno pregou uma palavra poderosa nesse texto. Quem lembra da palavra que o Bruno pregou, gente? Ninguém, Bruno. Ah não, a Vera lembra, o Bruno também. Até o nome da mensagem eu lembro: cultura do céu. Alguma coisa de cultura do céu, não é isso?
Você nem lembra também, né, Bruno? Até o Bruno já esqueceu. Mas é alguma coisa de cultura do céu. Que palavra poderosa que ele pregou aquele dia. E os meus olhos saltaram para este texto. Saltaram, porque quando ele leu o finalzinho do capítulo 4, eu falei, o que o Bruno vai pregar aqui, gente? Ele está pedidinho hoje, tadinho do Bruno, tadinho de mim, que não sei o que o Espírito Santo de Deus faz com uma vírgula. Porque que palavra poderosa. Glória a Deus por essa palavra. Então, ele diz, olha, traga Marcos, porque esse homem me é muito útil. Gente, nós precisamos aprender a reconhecer aquilo que as pessoas fazem. Eu acabei de fazer isso com o Bruno, porque foi uma palavra que eu nunca me esqueci. Eu me lembro como hoje a nossa igreja era virada para lá. Eu me lembro como hoje o Bruno pregando aquela palavra. Mas eu não sei se eu já disse isso para o Bruno dessa palavra. A gente perde a oportunidade de reconhecer que as pessoas nos abençoam. A gente perde a oportunidade de reconhecer que as pessoas colaboram com o nosso crescimento. E a gente entra numa mentira de achar que nós conseguimos tudo sozinho. Que toda a nossa sabedoria, que todo o nosso jeito de pregar, ou de ensinar, ou de fazer, veio de nós mesmos. Não veio, não. Veio do Espírito Santo usando outras pessoas para me ajudar a crescer. A gente precisa avançar no nosso caráter. Porque quando nós somos gratos por alguém, ou quando nós somos gratos por alguma coisa, nós estamos colocando o caráter de Cristo em evidência na nossa vida. Porque a gratidão é uma moeda, é a paga de uma moeda, de um coração temeroso, de um caráter saudável. A gratidão é uma moeda saudável, para a gente compensar o que o outro tem feito por nós, o que o outro tem acrescentado na nossa vida. Nós precisamos aprender no caráter de reconhecer que o Senhor separou pessoas para nos abençoar. E a Bíblia diz em Deuteronômio 5,16 que os nossos pais são as primeiras nessa lista. Uma certa vez uma das minhas irmãs ficou muito entristecida com o seu filho. E ela chegou chorando, a gente trabalhava juntas nessa época. E ela chegou lá e começou a me contar e começou a chorar. E ela falou, ontem eu bati no fulano. Eu dei um tapa na cara do fulano. E eu falei, nossa, ela já é um pouco alterada assim mesmo, mas a esse nível. E ela falou, sabe por quê? Porque ele falou para mim que nessa vida eu só ensinei M para ele. Fiquei muito triste, eu dei na cara dele. Talvez os seus pais não foram os mais eloquentes ou os mais estudados. Não criaram grandes coisas e não teve uma grande fama. Mas eles são os primeiros na linha de liderança espiritual sobre a sua vida. E tem alguns princípios que a gente tem perdido. Eu queria contar uma história bem maior, mas eu não posso, porque o tempo está acabando. Vou reduzir. Esses dias atrás, o Miguel falou assim, eu queria contar porque eu vivi isso e é longa, né? Eu vim de uma linhagem, a minha família é muito tradicional, então todos os meus sobrinhos tinham que me pedir a bênção, até os sobrinhos que eram menores do que eu, porque eu tenho sobrinhos menores mais velhos que eu. Eu tenho sobrinhos que, na época, né, hoje ele é falecido, mas ele era 4 anos mais velho do que eu e ele tinha que me dar a bênção, porque os pais obrigavam. E esses dias atrás o Miguel tem um amiguinho, chama Lulu. E esse menino, parece que ele mora aqui, mas ele mora lá em Maranhão. Mas eles conversam todo dia, jogam todo dia. E de vez em quando o Miguel fica assim para mim, mãe, a senhora quer que eu faça alguma coisa? Ou então fala, Miguel, faz. Sim, senhora. Que isso, menino? Bateu a cabeça. Aí ele falou, mãe, o Lulu chama a mãe dele de senhora. Eu também chamava minha mãe de senhora. E ai de mim se eu chamasse ela de você, eu apanhava. Mas os meus filhos me chamam de senhora?
porque eu não passei esses princípios para ele. Os meus filhos não me pedem a bênção. E quando o Rafa e o Pedro chegaram na igreja, quando o Rafa e o Pedro me pediram a bênção pela primeira vez, eu fiquei constrangida. Sabe por quê? Por causa de um reconhecimento de uma liderança, acredito eu, de uma liderança espiritual. Talvez ele tenha aprendido isso com seus pais ou com seus pastores, mas a honra, ela nos constrange. Mas não deveria, porque a gente deveria ensinar isso. Mas quando eu era pequena, eu brigava com os meus sobrinhos, eu não quero que você me pede bênção. Eu achava aquilo cafona. Olha que absurdo. E isso foi se perdendo. Eu deixei meus filhos livres, não porque eu achava cafona ou não, porque eu já tinha crescido, mas deixei eles livres e eles nunca me pediram uma bênção. E hoje, como eu gostaria que eles fizessem isso. Mas eu não posso impor mais. Tem que ser algo que o Espírito Santo de Deus precisa fazê-los. Embora, graças a Deus, meus filhos é uma bênção. E não é porque eles não me pedem bênção que eles não me honram. Muito pelo contrário. Meus filhos é top das galáxias. Eu tenho muita satisfação em Deus por ter me dado esses 2 meninos. Eles são bênção demais. Mas isso são princípios que a gente vai perdendo. E aí depois a gente quer que os filhos obedeçam os seus pais. Mas os pais não têm passado esses princípios para os filhos. E parabéns, Rafa e Pedro. Pedro não está aqui, mas leva essa palavra para ele também. Continue assim. Mesmo que ninguém mais faça. Opa, lá vai eu com o meu estabano. Mesmo que ninguém mais faça. Faça você. São princípios que precisamos avançar. Aleluia. Líderes espirituais, nós precisamos reconhecer que eles também são pessoas, como diz 1 Timóteo 5, 17 e 18, que merecem dupla honra. E ao nosso próximo, Romanos 12, 10. Nós precisamos amar fraternalmente e ter prazer. É o que diz lá nesse versículo, na versão da NVT. Ter prazer de honrar essas pessoas. 3, nós precisamos avançar em reconhecer a presença de Deus em tudo. 2 Timóteo 4,17. Esse é mais um avanço que precisamos. Aqui Paulo está dizendo que quando ele foi julgado, ninguém esteve com ele. Mas ele declara, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e me livrou da boca do leão. Mesmo quando todo mundo te abandonar, a palavra do Senhor diz que Ele não vai te abandonar. Se for possível, uma mãe e um pai abandonar os seus filhos, ainda assim, Deus não faria. Então reconheça a presença de Deus em tudo. Eu não posso ler todos os textos, mas em Samuel também, Samuel 7, 18 e 21, Davi ele declara isso também. Senhor, o Senhor esteve comigo desde o início, o Senhor me estabeleceu até aqui, o Senhor me fez vencedor sobre cada nação, sobre cada guerra, sobre cada luta, o Senhor esteve comigo o tempo todo. Davi era um homem que sempre expressava a dependência em Deus e reconhecia a presença dele em todas as coisas. Você quer avançar? Você quer inspirar pessoas? Então avance em reconhecer que Deus, a presença de Deus, é que faz toda a diferença na sua vida. 4 e último lugar, a equipe pode subir. Você quer inspirar pessoas? Então avance em ser cheio do Espírito Santo. Esse texto eu preciso ler, 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro.
serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si mesmos, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar verdadeira devoção. Fique longe dessa gente. Paulo está ensinando a Timóteo para que ele fique longe das pessoas que só aparentam ser crentes, só aparentam ser espirituais, mas que ele fique perto das pessoas que são cheias do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, este é o poder capaz de dar a nós verdadeira devoção. Este é o poder capaz de nos fazer realmente pessoas prontas para inspirar outras a servir ao Senhor. Então eu quero frisar aí os 4 passos. Primeiro, avançar nos princípios. Segundo, avançar no caráter, reconhecendo o valor das outras pessoas. O terceiro, avançar em reconhecer a presença de Deus em tudo. E o quarto, avançar em ser cheio do Espírito Santo, porque é este o poder capaz de te fazer relevante, de te fazer pronto para inspirar pessoas. Eu quero que vocês coloquem em pé agora, nós vamos cantar junto com a equipe do louvor. E eu quero que você pense em tudo que foi dito aqui. E se tem alguma área em que você não está avançando, eu te convido a vir até o altar. O altar também não é questão de ser melhor ou não, ou de ser mais pecador ou não. O altar é lugar de posicionamento. O Senhor está me levando a um novo nível. O Senhor está me levando a um avanço maior. O Senhor está me fazendo muito mais relevante do que até ontem eu fui. Se posicione diante do Senhor. Enquanto cantamos, se posicione diante do Senhor, em nome de Jesus.